O erro do discurso. Boa noite a todos. Estamos dando início aqui ao nosso café com queijo dessa segunda-feira. Vou enviar o convite para o Gui dessa vez, enviando o convite correto para que ele possa participar. Assim que ele estiver assistindo, já vai aparecer o nome dele aqui, já apareceu, está adicionado. Do Gui. Enquanto o... Opa! Olha aí, apareceu o Gui. Apareceu Margarida? Deixa eu arrumar aqui. Bem-vindo. Estamos dando Tamo aí, início. tamo aí. Estamos Eu acho que dando não deve início ter aí. ninguém ainda, né? Não tem problema. O pessoal vai entrando aí durante a live. E a grande audiência que a gente tem também é depois, né, lá no Facebook, com o pessoal. No Facebook não, no YouTube, com o pessoal assistindo e Ah, tudo mais. Então, hum, quem estiver ao vivo vai poder, de repente, enviar algum questionamento aí, concordar ou discordar. É importante também, certo? Deixa eu é, localizar aqui algumas coisas que a gente conversou. Ori, Ô, eu, Gui, diga eu lá. olhei, eu olhei pela nosso teste que a gente fez essa semana. Não, foi no domingo, foi ontem, né? O teste que a gente fez no Ontem, domingo. é. O Aham. enquadramento não ficou muito bom. Ficou meio. Aí, se tu puder me ajudar, se eu coloco mais para lá, porque eu queria pegar certinho. Eu não precisava pegar a parte do meu quarto. Tá me pegando Entendi. aqui ou Olha, você vira um pouquinho a câmera para a direita. para a Para a sua direita? direita. É, para a sua direita. Para essa direita? Aí é a esquerda, eu entendo. Ah, tá. Para cá sim? Mais um pouco. Para o lado do flip chart. Mais um pouco, já está quase aparecendo. Mais um pouquinho. Aí, apareceu. Ah, Beleza. daí eu chego mais perto. Beleza. Então, pessoal, tá o Gui aí. Ele é um analista político. A gente vem conversando já há alguns meses para que ele pudesse estar fazendo o café com queijo com a gente. O... Na verdade, o âncora do café com queijo de política é o Fábio, e ele está em recesso aí por enquanto. Então, eu estou substituindo o Fábio, apresentando o Gui, e assim, estou tendo a honra de participar da estreia do Gui no Café com Queijo Política. E a gente, como já foi anunciado, a gente pretende apontar aqui, agora, nos próximos 50 minutos, qual foi a falha, o erro que o Bolsonaro deixou, né, passar batido no seu discurso na ONU. Para mim, é um erro, porque trata-se de uma força muito grande que a gente tem no nosso Brasil e que milita contra o governo, certo? E ele, da forma como ele falou, a impressão que a gente tem é que essa força já está superada e que o Brasil caminha a passos largos para a prosperidade, o crescimento. Deus abençoe que seja assim, né? Enfim, o Guilherme vai fazer agora uma exposição dos principais aspectos do discurso do Bolsonaro. Então eu passo a palavra para você, Gui. Já, de cara, sim? É isso aí. Tá. Vamos fazer o seguinte, então. Faz a sua Uma coisa que eu. apresentação, né, se apresenta Bom, aí e aí você inicia a explanação dos pontos que você levantou do discurso do nosso presidente. bom, eu sou o Guilherme, né?
Aí você me apresentou como analista político, eu acho que tá bom por aí, por enquanto. Eu acho que, de repente, a gente pode, por a gente fazer uma outra live, a gente pode me apresentar melhor e falar minha formação e tal, até mesmo para o pessoal não achar que a gente está aqui falando abobrinha, né? Não, pode falar a sua formação aí, se você achar interessante, pode falar. Fica à vontade, Gui. Porque assim, a minha área é de engenharia, né? Eu tenho Uhum. curso na área de sistema de informação pela Federal e eu tenho curso de engenharia mecânica pela Unisociesc, que é a Tupi aqui, que é uma faculdade privada. Então, a minha área é mais exatas, no caso, e a minha visão, o que a gente aprende nesse tipo de faculdade é uma coisa assim, olhar os problemas práticos da vida de uma forma mais sistemática, né? E eu sempre tive interesse na área da política, né, desde criança, berço política, que a gente chama, né? E aí, acho que a formação técnica me ajudou para poder enxergar isso aí. Claro que eu tenho outros cursos, tal, mas o principal, digamos assim, a formação principal acadêmica seria isso. E aí tem as outras formações que a gente faz em casa, né? Até eu vou comentar, não sei se eu tenho um livro perto aqui, mas eu deixei no link da live os... Como é que está saindo a voz? Está muito alta, baixa? Para mim tá bom aqui. Tá Ótimo. tranquilo, tô te ouvindo bem. É que parece que eu estou escutando o retorno. Eu não sei se está legal. Então, assim, eu tenho também a formação, digamos assim, a, como é que a gente fala assim, quando a pessoa é autodidata, né? Eu tenho a minha Uhum. formação própria, que eu estudo por conta. Até um dos livros que eu utilizo como base é o Trivium. Eu deixei o link dele para quem quiser conhecer o livro ou comprar, ou sei lá. Tá naquele conjunto de links que eu deixei junto na descrição ali do... Não é descrição, né? Dá para pôr na descrição do YouTube na hora que for upar no YouTube, né? Mas aqui é no evento, no caso, ali na área de discussão, o pessoal vai encontrar lá o discurso inteiro, o discurso numerado com os pontos A, B, C, que igual está aqui, e tem uma outra área lá que está os links que eu vou estar citando aqui, o pessoal pode entrar lá e encontrar o livro, se quiser. Vamos começar por aqui alguns recados paroquiais que eu gostaria de lembrar. Uma coisa que está aqui já, eu não estou lendo os comentários. Então, o pessoal que estiver mandando oi, tchau, pode escrever aí e o Ari lê e manda para mim, né, Ari? Isso, eu te aviso, eu te aviso. Isso, me avisa para mim. Por enquanto, a gente tem aqui o oi da Angélica, que ontem também acompanhou, tá dando uma boa noite aqui. Boa Boa noite, noite, boa Angélica. noite. Né, tem mais pessoas aí na live, mas por enquanto só o comentário da Angélica. Uhum. Tá. Agora é 8h10, a gente era para ter começado 8 horas, né? Eu acabei me atrasando, eu vou ter que justificar o atraso, né? Posso justificar ou... Você faz o que você quiser, cara. Você é livre aí, a É, palavra é sua. Pode mandar bala aí. é que eu estava num outro compromisso aqui, estava tendo a inauguração do hospital aqui na cidade, e da Pedra Fundamental, e aí eu tive que sair quase no meio do discurso. Esperei só o vice-prefeito terminar e nem vi o prefeito falando lá, né? Enfim, Foi por uma boa então, causa, né? uma boa causa, né? Tinha um compromisso aqui. Tá, eu vou levantar alguns pontos com relação à live de hoje. A gente está pretendendo terminar ela lá pelas 10 para as 9, mais ou menos por aí, uns 50 minutos, né, Ari? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai apresentar o discurso inteiro, do começo até o fim. Vai ser... Não vou passar, tipo, não vou ler o discurso frase por frase, eu só vou, tipo, algumas coisas interessantes a gente vai citar. Se o pessoal quiser acompanhar depois, tem um material de apoio, a live vai ficar gravada. Então, o que a gente vai fazer? Que nem assim, ó, o discurso,
esse discurso, ele tem... Antes de eu falar isso, eu vou falar outra coisa, senão vou me perder. A importância... o pessoal só acompanhar agora, e do começo ao fim, a gente vai passar rapidinho pelo discurso, e no final a gente vai debater a questão do erro do Bolsonaro. E aí o pessoal pode assistir depois, né? A live vai estar disponível, o pessoal vai lá assistir depois, vai estar no YouTube também, né, Ari? Isso. Então, então assim, eu não gostei que falaram tal coisa, eu achei meio estranho, não tem problema. Você pode deixar no comentário ali, a gente vai ler. O intuito é tentar fazer da melhor forma possível, o intuito é acertar, né? A gente não é perfeito, então pode ser que a gente erre alguma coisa, tenha algum equívoco, mas se a gente errar, não foi mal intencionado, entende? Foi um erro assim, Exato. tipo, passou desapercebido. É isso que tem que ficar claro. Então, quer botar no comentário, beleza? Se precisar, a gente volta, ou responde o comentário, realmente, a gente errou aqui e tal, não tem problema nenhum, ninguém aqui é dono da verdade. É só algumas percepções que a gente tem, e aí, assim, boa parte do discurso já é coisas assim que todo mundo já sabe, já passou na TV, já passou em Facebook, em várias redes sociais, então as pessoas já sabem do que se trata. E o que eu vou chamar a atenção é para coisas tão óbvias, tão assim que, pô, que chato o cara falando esse negócio aí, é óbvio, mas é tão óbvio que o Bolsonaro ele fala, e a gente fica assim, pô, mas por que o cara tá falando esse negócio tão óbvio, né? Bom, é tão óbvio, mas tem gente que chega e fala que não é. Entende? E tem um motivo para eles chegar e falar que aquela coisa que é óbvia não é. Entende? E aí nesse ponto que a gente tem que prestar atenção, que é estar nessas coisas que são totalmente óbvias. Aquilo que o pessoal, não, isso aqui eu já sei, eu vou tocar direto, eu nem vou falar, eu vou passar por cima. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui do início. Tá. Uma coisa que eu comentei ontem na nossa mini live, né, Eric? Esse discurso, ele é um discurso do Bolsonaro, é um discurso assim completo. Ele analisou o problema do país como um todo, do começo ao fim. Então, independentemente de se a pessoa é de esquerda, de direita, não importa. A pessoa está dentro do país, a pessoa vai sofrer da mesma forma. Né? Então, entendendo o discurso, a pessoa consegue entender o que está acontecendo com o país dela e o que ela está sofrendo, porque a pessoa está dentro do sistema, a pessoa está fazendo as coisas ou para um lado ou para o outro sem saber, entende? Então, eu vi hoje alguns vídeos de pessoas satirizando o discurso do Bolsonaro ou falando mal e tal. Isso é intencional. As pessoas não querem que você veja o discurso. As pessoas não querem que você entenda o discurso. Entende? Porque ali ele falou, cara, tem muita gente que estava falando assim, cara, o Bolsonaro é corajoso, como é que ele teve coragem de falar isso lá na casa do leão, digamos assim, na casa do lobo, né? Chegou lá na casa dos homens e falou isso aí, cara, falou toda a verdade, tudo que está acontecendo de verdade, entende? É muita coragem. E eu acho que se deixar o homem sozinho, vão acabar com o homem, vão desaparecer com o homem, entende? Porque ele expôs mesmo os problemas e não se engane, não importa. Eu não gosto do Bolsonaro. Fique esperto. Eles não querem que você saiba o que tem no discurso do Bolsonaro. É essa a grande sacada. Mas é Bolsonaro, isso aqui. Cara, se você, vamos supor, o cara que é de esquerda, convicto, tal, Lula, Haddad, não importa. Se você é tão religioso, digamos assim, tão crente na esquerda e tal, ou, não, eu sou esquerdista, mas não gosto do Lula, não tem problema. Mas você tem tanta convicção, dá uma olhada no discurso, analisa o discurso. Se você está tão certo da tua posição, tenho certeza que o discurso não vai mudar a tua cabeça, né, Eri? Existe uma tendência normal, natural nas pessoas, que é a resistência à mudança, certo? O Bolsonaro representa uma mudança total de paradigma, ele já falou que ia fazer isso. Por exemplo,
uma entrevista com ele, candidato, a repórter chegou para ele e falou: escuta, mas você acha que você vai conseguir governar com esse discurso? Você acha que você vai conseguir ser eleito com esse discurso? Ele respondeu na lata, e ele sempre fala isso aí, é bem claro. Olha, se for para fazer igual todo mundo está fazendo já, não vota em mim. Se você quer que continue como está, não vote em mim, porque eu vou mudar. Certo? As mudanças começaram já na forma de escolha dos ministros. Ele compôs o ministério com pessoas notáveis. Pode ser, um ou outro não deu certo, foi trocado, mas você tem aí os ministros do Bolsonaro toda semana dando entrevista na mídia, dando satisfação no Congresso e mostrando o quê? Um alto compromisso com o país e uma capacidade tremenda para aquilo que eles estão fazendo. Você pode até criticar, você pode até não gostar, mas eles estão mudando a forma de governar o país. Agora, com relação ao pessoal que vai querer criticar e tudo mais, isso daí faz parte. Quando você está na vitrine, tem gente que vai atirar pedra. É fácil atirar pedra, certo? Então, manda a bala daí. Vamos ao discurso. Tem uma coisa que até você falou em mandar pedra, assim, tem uma coisa que o prefeito aqui da cidade falou assim, ó. A pessoa, ela tá em cima do muro, ela leva 2 pelotadas. Você pode escolher um lado, mas você vai levar pelotada do mesmo jeito. Mas vai levar só uma. Entende? Então, o Bolsonaro foi eleito, né? Metade votou, metade não, né? E assim, ele é presidente de todo mundo, certo? O fulano tá certo, fulano tá errado. Cara, o que a gente está discutindo aqui não é mais o candidato Bolsonaro. O que a gente está discutindo aqui é o presidente do Brasil que fez um discurso na ONU. Exato. E aí a gente vai falar meio por cima o que é essa ONU, o porquê de certas palavras no discurso. Vai ser muito interessante. Ô, Ari, quantas pessoas já tem aí na live? Tem pouco, cara. Já chegou a 9 pessoas, mas agora tem 4. Se você se preocupar com isso daí... normal. Manda a bala, cara. Eu avisar pro pessoal aí, dar o like, né? Apertar como é que é, o dedinho para cima, ou se não a cara de raiva ali, pode ser, botar a cara de raiva. E comentar, pode xingar, não tem problema. E compartilhar também, pode xingar, né, Ari? Fica à vontade. Aqui a gente ama a democracia. E a democracia, ela implica em respeito com quem pensa diferente de você. Então pode se manifestar contrário aí, desde que você tenha o devido respeito. Sem problema. Não tem problema nenhum, né? Então tá. Não sei se todo mundo tem material de apoio lá, mas eu vou numerando e aí tem coisas que eu só vou passar por cima. Aqui, o que eu fiz? Não sei se dá para enxergar a coluna aqui, Ari. Aí tá cortado, né? Tá cortado, mas dá para enxergar. Mais ou menos. Mais ou menos, então. Agora melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho? Agora dá para ver inteiro. Beleza. Então, o que a gente tem aqui? Eu analisei o discurso inteiro. Ele é dividido de 100 a 108. 108, né? Tem mais 4 ali que estão aglutinados e eu acabei separando 108 pedaços. E esses pedaços eu consegui encontrar 26 tópicos principais. Existem subtópicos e tal, só que aí fica chato. Então, aqui tem socialismo, reconstrução, médicos cubanos, agentes cubanos ou agentes secretos, Venezuela, Foro de São Paulo, economia ou liberdade econômica, Amazônia, meio ambiente, queimadas. Pô, tem meio ambiente, Amazônia e queimadas, sim. Queimadas, ela tem como é que é? Ela é uma questão assim que abrange muitas coisas. Só a questão da queimada. Mídia, lá em Portugal, o interessante da mídia
é que a palavra mídia tem uma conotação especial em Portugal. Então, tipo assim, lá o pessoal chama pessoas de mídia, é uma certa tipo de pessoa que participa de um grupo. Então, aquela pessoa que faz parte de um certo grupo, vamos supor assim, que manda e tal, de poder, eles chamam de os mídias, dentro do jornal. Então, essa palavra aqui é importante. Mentiras, ou falácias, ou não mentiras, ou a verdade, entra aqui. Soberania, sanções, truth, declarações, o índio, tem um negócio muito interessante sobre o índio, que eu vou falar aqui. Religião, riquezas e minério. Isso aqui é uma coisa que o pessoal não dá valor e tem umas sacadas importantes aqui, e a ONU. Terrorismo, crime, tá junto. Né? Turismo é uma chave importante. Paz também. Isso aqui é vendido, isso aqui é um produto. Globalização ou globalismo. Vou falar sobre isso aqui também. Estados Unidos, Israel. Bom, tem um comunismo bem grandão aqui, né? Vou começar por ele. Vamos lá. No início do discurso, ele fala com o presidente lá da Assembleia, que eu nomeei aqui como zero. Aí, a parte 1, ele apresenta o novo Brasil aos senhores, tal. E aí, a mensagem que ele porque ressurge depois de estar à beira do socialismo. Então, ele usa um termo, não sei se dá para escrever aqui, eu acho que dá para me escrever na canetinha e colocar ali no quadro. Socialismo. E aí a gente vai discutir um pouco sobre esse termo, o socialismo. Rapidamente, para a gente poder seguir adiante. Socialismo. Então, existe uma certa confusão entre socialismo, comunismo e tal. E daí o que acontece é o seguinte. São nomes diferentes. Então, já de cara, a pessoa já tem que imaginar assim, bom, se tem nome diferente, é provável que tenha significado diferente. E tem. A gente estava conversando, né, Ari? Que nem o comunismo já é o regime implantado, certo? O socialismo é uma das formas de se chegar ao comunismo. Aí o pessoal fala, não, é que nem a China, é o socialismo mais light, ou o comunismo mais light. Não existe esse negócio de socialismo light ou comunismo light. E também não existe um regime de progressão. Tipo assim, eu saí do socialismo e fui para o comunismo, quer dizer que eu posso vir do comunismo para o socialismo? Não. Do comunismo não volta para o socialismo, isso não acontece. O que acontece é formas diferentes de comunismo. Isso acontece. É que nem a área de livre comércio na China. A China, como um todo, é comunista, como todo mundo sabe. Mas é uma república e tal. República, né? Da China, república democrática e tal. Então, eles têm o comunismo lá como regime, só que o que acontece? Na prática, ele precisa de um sistema econômico para funcionar. Só que não tem sistema econômico dentro do comunismo, porque tudo é do Estado, exato. Ninguém não tem empresa, não tem nada. E o que eles fazem? Eles criam uma modalidade, um sabor de comunismo diferente. Então, é um comunismo no centro, e aí eles têm uma ilha separada, claro que é Hong Kong ali, que é junto, né? E naquela área é uma área de livre comércio. Está entendendo? Então, tipo assim, eles precisam vamos supor, dessa área que não é comunista dentro do comunismo. Só que o que acontece? É comunismo. Só que é um sabor diferente de comunismo. Nunca volta para ser socialismo. Então, esse tipo de confusão a gente já precisa matar de cara para poder seguir aqui. Aí ele falou que a gente vai debater bastante sobre esse tema socialismo lá no final. O Brasil teve a beira do socialismo. Será que ele teve a beira ou o Brasil é um país socialista? Entende? A gente vai debater isso lá no final. Aí tá. A parte 3, o governo vem trabalhando para reconquistar. Reconquistar é uma palavra importante. Está aqui. Ó. Reconstrução. A reconstrução do país, ela vai embarcar não só o país. Lá na frente, a gente vai começar a linkar isso aqui
com o globalismo lá em cima. Vamos lá. Aí, na parte 3, discurso. Aqui, parte 5. Não, parte 4. O país esteve muito próximo do socialismo, mas colocou numa situação de corrupção generalizada. Tal. Então, aqui o presidente reafirma novamente que o país não é socialista, mas que ele chegou perto de ser socialista. Certo? O que você acha, Ari? O país é socialista? Ele chegou perto? Porque... Bom, pessoal, o Brasil não se tornou definitivamente socialista graças ao impeachment. Por que foi graças ao impeachment? Porque foi o impeachment que impediu a consolidação do projeto de poder que se daria com o retorno do Lula eleito democraticamente para mais tantos mandatos aí quantos ele teria. Por isso que a esquerda chora tanto por causa do impeachment. Por isso que eles têm um ódio tão grande do Sérgio Moro, que prendeu o Lula. Agora, o Sérgio Moro ter prendido o Lula não impediu, não tem a ver com a consolidação do socialismo, porque o Lula perderia para o Bolsonaro. O Lula não ganharia do Bolsonaro nas eleições, nas urnas. Agora, se a Dilma tivesse continuado na presidência, aí toda a infraestrutura do governo teria sido usada para construir a campanha do Lula. Aí ele venceria. Certo? Não seria preso e venceria a eleição. Como teve o impeachment, eles não conseguiram consolidar aquilo que já estava implementado na mídia, no sistema judiciário, nas universidades, na OAB, nos órgãos de classe, na classe artística, na cultura em geral. Esse pessoal é todo socialista. Já são. Certo? Então, como você falou, o Brasil é um país socialista. Né? A ideia é justamente essa. Então, a luta do Bolsonaro contra a mídia, por que ele fica aí batendo boca com a mídia? Porque ele quer desmascarar todo o discurso dos socialistas que estão na frente da mídia. Ah, mas como eu posso afirmar que o pessoal da mídia, eles são socialistas ou comunistas? Bom, é só você entrar aí no Congresso em Foco, os resultados do Congresso em Foco, que teve a deputada Carla Zambelli como a melhor deputada escolhida, no geral, teve o Major Olímpio como o melhor senador escolhido, no geral, mas se a gente vai um pouquinho mais abaixo ali nos resultados e você olha a votação dos jornalistas, os 12 primeiros colocados receberam, né, votos dos jornalistas e são deputados do PSB, do PSOL, do PT e do PDT. Em 13º aparece o Kim Kataguiri, que já não é mais tão de direita assim, né? Ele já começou a falar, não, na esquerda tem gente boa também e tudo mais. Deve ter realmente. Ele está convivendo lá, ele deve saber muito melhor do que eu. Ori, obrigado. Manda lá. Eu vou só para fechar esse laço, a gente segue adiante aqui. Uhum. Na minha percepção, o Brasil é socialista. O brasileiro ele tem cabeça de socialista, as instituições elas estão alinhadas, está tudo pronto. Só faltou virar a chave para sair daqui para cá. Só faltou isso. E o nosso Stalin ia ser o Lula. O nosso ditador ia ser o Lula. Só faltou isso aqui, ó, para virar a chave. Isso aqui, entendeu? Vamos lá. Quinta parte aqui, ele começa a falar sobre os médicos cubanos. Aí, assim, eu vou abrir um parênteses rapidinho.
eu conheci muitos médicos cubanos e alguns eram médicos mesmo, né? E aí no discurso ele deixa bem claro que alguns médicos vieram para o Brasil como agentes, né? Como agentes do governo de Cuba. E aí é uma coisa interessante, da característica do comunismo. O papel do comunismo, aí que é um negócio interessante, quer ver? Ó? O socialismo é uma fase para implementar o comunismo. Chegou no comunismo, o que eles fazem? Eles cruzam os braços, não, nós alcançamos a utopia, está tudo certo, fechou, é isso que a gente queria. Não. O comunismo tem a sua etapa de implementação também. O que eles fazem? Dentro do país já está implementado. A ideia o que é? É usar o país como hospedeiro, o país que é comunista, ele é usado como hospedeiro para contaminar os outros. Entendeu? Então, o que eles fizeram? Eles transformaram Cuba em um país comunista, e é até hoje, e aí Cuba manda os agentes subverter os outros países, entendeu? Então, ele serve como uma laranja podre, digamos assim. Tu vai lá, ataca um país com socialismo, faz ele virar comunista, e aí o papel dele é atacar os outros. Vê que coisa interessante. Então, assim, pô, e nem o próprio presidente já usou isso aí várias vezes. Pô, se a saúde é tão boa, por que as pessoas ricas não vão para Cuba para se tratar e tal? Por que morre gente e tal? Sabe? Faz até uma brincadeira, né? Não estou desmerecendo a saúde de Cuba, nem os médicos, mas, cá entre nós, né? O cara tem um regime ditatorial. Você obedece regras rígidas. Eles te fiscalizam a tua vida, te dão um pouco de comida, dão ração lá e tal. E eu até conversei com alguns médicos, eles têm votação lá. Só que a votação, tipo assim, para escolher o representante do bairro, para escolher tá entendendo como é que é? Aquelas associação de moradores. É essa a eleição que eles têm lá, entende? Não tem eleição para prefeitos, coisas assim, não existe, tá ligado? Então, assim, como que o regime que não permite você fazer nada, certo? Vai mandar um médico para trabalhar em outro país. Tipo assim, até no próprio discurso, ele chegou claro e falou assim, esses médicos que vieram trabalhar no Brasil, vieram trabalhar em regime semi-escravo. Pô, o Brasil pagava para Cuba o salário e dava uma merrequinha o próprio médico trabalhar aqui. Ou seja, o cara, tipo, trabalhava só para comer, entendeu? Mesma coisa que ele estava comendo lá, ele ia comer aqui, digamos assim. A única diferença é que ele ia ter oportunidade de conhecer outro país e tal. E nesse meio tempo, pode haver agente político, sim. Até uma coisa que a gente pode até, só para chamar atenção mesmo, dentro do Exército existe médico, do Exército Brasileiro. Existe formação de médico para o Exército. Então, para todas as áreas, na polícia tem médico, bombeiro tem médico, todas as áreas precisam de médico. Por que não vai ter médico no serviço secreto? É uma coisa para se perguntar, né? Vamos lá, tocando. Aí aqui, antes de assumir, 90%, segundo o próprio Bolsonaro, votou para Cuba. Mas voltou por quê? Porque o regime chamou de volta. Volta. E os 10% que ficou por conta. Eu conversei com o médico esses dias, ele falou assim, eu sou, como é que ele falou? Eu sou não sei o que político, ele falou para mim. Você é o quê? Eu sou desses que fogem por política. O cara falou isso para mim. Entendeu? Dissidente. O cara era médico, o cara atendia aqui perto de casa, entende? Hoje ele trabalha numa farmácia. Por quê? Porque ele não tirou o revalida, não conseguiu o papel. Mas ele, teoricamente, ele é médico, entende? Ele atendia pessoas e tal. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, eu posso me perder um pouco. Oi, pode falar. Dá uma acelerada aí, cara, porque assim, a gente tem mais 20 minutos de live e a gente não vai acabar não conseguindo discutir o principal. Não, eu vou, vamos lá. Aí aqui,
Ele chega aqui numa parte e fala, foram derrotados. Aí essa parte foram derrotados, tu guarda lá pro final, né, Ari? Eu acredito que esses que foram derrotados seriam os agentes de Cuba aqui. Mas a gente vai ver que talvez não seja bem isso. Aí também tem a questão da Venezuela, né, que ele fala que muitos desses agentes foram para a Venezuela e destruíram a Venezuela. A Venezuela era um país pujante, era uma grande nação, e hoje em dia essa tristeza que a gente sabe lá. Agora eu vou pular direto para o Foro de São Paulo, né, que seria o parágrafo 16. O Foro de São Paulo, que aqui na minha tabelinha aqui seria o F, eu já falei do Agência Secreta Venezuela, Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo tem um link ali no grupo de discussão, tem 2 links que falam do Foro de São Paulo. Tem um de 5 minutos, um vídeo de 5 minutos do Olavo de Carvalho, e tem um vídeo lá de 1 hora que o Olavo de Carvalho participou de uma palestra lá, e ele falou sobre 1 hora sobre o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo seria mais ou menos uma forma de criar um governo de esquerda da América Latina. Não tem aquele Dauloncio lá, aquele que foi candidato a presidente do Brasil, como é que é o nome dele? Lá pelo... Ari, me ajuda? Aquele lá que é glória a Deus lá. Ah, o Daciolo. Daciolo. Ele mesmo. falava da Unasul, Ursal. Né? Isso, Ursal. Parece coisa de doido, parece teoria da conspiração, só que existiu, tá? Exato. Tem documento, tem coisa na internet, dá para ver eles discutindo, tem tudo. Foro de São Paulo existiu. Não sei se o nome era Ursal ou se tinha outro nome, mas o Foro de São Paulo... Ah, Foro de São Paulo, pô, é coisa do Brasil? Não é coisa do Brasil, não. Eles têm esse nome bonitinho, mas tu pode chamar isso aqui de Ursal, se tu quiser, entendeu? Que seria basicamente a mesma coisa. Vamos lá. Aí daqui, o próximo aqui seria a liberdade econômica. Vamos lá para a liberdade econômica, para ir mais rápido, né? Que é o G1 aqui. E, rapidamente, eu nem vou falar muito isso aqui, eu já vou tocar direto. A questão da liberdade econômica, imagina o seguinte, bem rapidinho. Imagina o seguinte, o cara vende cachorro-quente, certo? Na esquina. Aí tu pensa assim, pô, esse cara ali, será que tem a vigilância sanitária? Será que não tem? Aí tu chega no cara da esquina e pergunta assim, ô, tu conhece o cara do cachorro-quente? Eu falei, conheço. Quanto tempo o cara tá aí? O cara vende cachorro-quente há 20 anos. Eu falei, pô, 20 anos? Bom, se o cara vende cachorro-quente há 20 anos, quer dizer que o cachorro-quente do cara é bom. Porque se fosse ruim, o cara já tinha fechado no primeiro mês, né? Ou você não, não, nunca vi esse cara na minha vida. Tá aí hoje, apareceu hoje aí, nem sei quem é. Então, assim, tem muita regra na parte econômica no país. E muitas dessas regras, elas têm aquela conversa assim, isso aqui é para proteger o consumidor, isso é para te proteger de certas coisas e tal. A economia, ela funciona um pouquinho diferente da justiça. A parte econômica, ela funciona assim. Se as pessoas não gostam, elas não vão consumir. Então, a pessoa que quer manter o serviço dela ativo, ela tem que fazer um serviço de qualidade. Então, se você cria regras, você mata o pequeno e só dá, vamos supor, tu garante que o forte fique. Porque o cara que é forte vai ter grana para bancar as regras. A desregulamentação, né, que o Bolsonaro tanto fala, né? Isso, então, tipo... mas e esse negócio de regra trabalhista, não sei o quê? Filho, do mesmo jeito que vai reduzir regra para a empresa, reduz regra para você. Então, tu pode chegar para o patrão e falar assim, eu quero trabalhar tantas horas. Não sei o quê, não pode. Então eu vou ver com outra empresa lá. Se ele aceitar, eu vou trabalhar para o cara e não trabalho para ti. Entende? Só que hoje eu não posso fazer isso. Eu não posso chegar numa empresa e negociar o meu horário de trabalho, meu salário. Por quê? Tem regras. Entende?
Então é uma sacada aí. Vamos passar para o próximo aqui, que seria o nosso H, Amazônia. Vamos lá. Qual é a importância da Amazônia? Eu vou bater rápido aqui, já vou virar a página, nem vou olhar. Amazônia é o seguinte. O próprio Bolsonaro falou que dentro da Amazônia cabe o oeste europeu inteiro lá dentro. Aí você imagina. A Europa inteira cabe dentro de uma floresta. Imagine a quantidade de minério, de árvore, de terra, de água, de animais. Cara, tem uma Europa dentro da Amazônia. Ou seja, nosso território, só a Amazônia, é mais rico do que a Europa inteira. Só que está lá guardadinho. E tem mais uma coisa aí, Gui, que eu gostaria de acrescentar. Me permita. Com certeza. Além da questão da riqueza e tudo mais, existe a dificuldade de você monitorar e controlar quem está ali, o que está fazendo, o que sai da Amazônia, o que entra pela Amazônia. Né? Então, é muito complicado. A Amazônia está largada lá. Exato. Está largado, está lá. É assim, ó. Uma coisa que eu assisti essa semana, o pessoal estava comentando ali sobre o ministro da Infraestrutura. E aí eles estão lá fazendo as obras e tal. Até tem um Twitter do Eduardo Bolsonaro falando que eles estão fazendo a Transamazônica, que ficou muito tempo sem fazer e tal. Imagine a quantidade de europeus que vão ser descobertos dentro da Amazônia. Eu estou afirmando isso. Imagina, tu consegue imaginar a quantidade de europeu, de comunidades europeias que a gente vai achar dentro da Amazônia nos próximos meses? É muito fácil de você imaginar pelo fato de que as ONGs recebem milhões da Europa todos os anos. Então, por que a ONG, o que ela faz com essa grana? Ela recebe os europeus que estão indo lá disfarçado de padre, sei lá, né, de alguma coisa, mas na verdade é cientista, é um agente da inteligência que está ali pegando as nossas riquezas e mandando embora. Aí agora a gente cai... O controle é complicado. Né? É complicado. Agora a gente cai aqui num outro ponto, que seria o meio ambiente, que ele debateu bastante, falou bastante aqui no discurso. E aí o que acontece no meio ambiente? Existem duas coisas relacionadas ao meio ambiente que o pessoal confunde, e o pessoal fala, a outra o pessoal esconde, que é uma coisa interessante. Existe o ambientalismo e existe a ecologia. São dois conceitos opostos. Então, assim, o ambientalismo, ele tem o intuito de impedir que você use o recurso, certo? Só que é o que acontece. Quem que pode utilizar? Tem que pegar uma autorização. Né? Quem que pode tirar as autorizações para... Tá entendendo como é que é a jogada do ambientalismo? Tem todo um conjunto de regras complicado e tal. E aí tem uma coisa chamada ecologia. O conceito de ecologia foi criado por conservadores. Isso aí ninguém conta, né? E aí tem toda uma questão de desenvolvimento sustentável, que é diferente de sustentabilidade. Então, sustentabilidade é uma coisa e desenvolvimento sustentável é outra. Ou seja, o desenvolvimento sustentável está ligado junto com a ecologia. Ou seja, eu vou desenvolver de forma sustentável para evitar de eu ter percas no meio ambiente, etc. E a sustentabilidade é tipo assim, você não vai viajar de avião e vai andar de bicicleta, vai andar de carroça e tal. É nesse sentido assim, tipo, é para proteger o meio ambiente, para as futuras gerações. Aí a pergunta que fica, as futuras gerações de quem? Minha? Futuras gerações? Da tua? Do pessoal que está assistindo? Quem é essa futura geração que vai usufruir do meio ambiente?
a gente não pode utilizar? Entende? Eles não falam isso. Não, isso é para as futuras gerações e tal. De quem? Quem que é esse pessoal que vai utilizar esse recurso? Né? Vamos lá, queimadas. Aí aqui para entrar na queimada, eu vou pegar um trecho aqui do próprio discurso. Aí aqui, ó, problemas qualquer país os tem. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional devido aos focos de incêndios na Amazônia que despertam o nosso sentimento patriótico. Aí, ele linkou no discurso o ataque da mídia com queimada e com sentimento patriótico. O que o sentimento patriótico tem a ver com a queimada e tem a ver com a mídia? Tá entendendo o link dessas coisas aqui? Então, tipo assim, tá claro agora que o pessoal lá vamos supor assim, da Europa, eles não são tão bonzinhos, assim, nossa, vamos proteger a Amazônia e tal, nossa, como a gente é bonzinho, né? Vamos proteger, vamos falar o pulmão do mundo e tal, que ele está aqui em mentiras, né? Isso aqui já foi desmentido. A Amazônia, ela consome o próprio oxigênio que ela produz, né? Para quem sabe de biologia, né? Durante o dia ela faz a fotossíntese e durante a noite ela faz o inverso e consome oxigênio, né? Então, Exato. O mesmo oxigênio que ela produz durante o dia, ela vai consumir à noite. E a gente sabe que é os plânctons, né? Que é no oceano que é produzido oxigênio na Terra. Então, tipo, né? Enfim, é a mentira que cola, né? O pessoal mente na cara dura e cola. Exato. Então, tipo assim, ele fez, né, nessa partezinha do discurso, e aí aqui ele faz o reforço, ele continua, né? Ele conseguiu linkar todos esses detalhes aqui. Ele colocou, tipo assim, vamos supor, eu tenho... vamos fazer um exemplo aí com uma coisa bem prática aí do dia a dia aí, me ajuda aí. Uma coisa que eu tenho... vamos supor, o cara que quer proteger a mulher do cara, né? Vamos supor lá, o cara tem a esposa dele, né, e tal, né? Ou a mulher tem o marido e tal. Aí chega a outra vizinha lá e fala assim, não, deixa eu cuidar do teu marido e tal, vou proteger ele, para ele não se desgastar muito. Você acha o quê? O cara tá olhando para nossa Amazônia, né? O que eles querem com ela? Com a nossa namorada, com a Amazônia, digamos assim. O que eles estão querendo protegendo ela, né? Essa ideia de internacionalização da Amazônia, eu estava ouvindo hoje isso. Na verdade, isso é de 1948, que pela primeira vez se falou a respeito da internacionalização da Amazônia. E agora isso está ficando cada vez mais forte, esse discurso. Eles estão reforçando isso daí. Uhum. Mas eu me lembro de um discurso, não sei se foi na ONU também, mas de um senador que ele falou o seguinte: vocês querem internacionalizar a Amazônia? Tá bom. Então vamos internacionalizar também o Vale do Silício aí nos Estados Unidos, que é fundamental para a humanidade. Né? Vamos internacionalizar os museus da França, que guardam, né, a cultura mundial que está lá nos museus da França. Vamos internacionalizar. Então ele começou a colocar, vamos internacionalizar tudo que os outros países têm de riqueza, né? Porque é importante para a humanidade. Então, só ali ele já mostrou que é um grandíssimo papo furado essa história. Certo? Quer ver? Aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 links, 6 tópicos só nesse pedaço. Aí eu já vou pular. Eu vou até fazer um acréscimo aqui, Ari. Eu não ia falar de países específicos. Mas como eu coloquei um link lá no grupo de discussão, eu vou falar sobre ele. Ari, deixa eu te perguntar. Você sabia que a França, o país França, já tentou conquistar o Brasil, atacar e invadir o Brasil?
Desde a colonização, né? Eles já foram botados para fora aqui, junto com os holandeses, umas 5, 6 vezes. 10 vezes. Os 10 franceses foram vezes. colocados para fora 10 vezes. Tem um vídeo ali no grupo de discussão, o pessoal que estiver interessado, pode procurar lá. Tem um do professor Nilmar Nepomuceno. Lá ele explica passo a passo, invasão por invasão, explica certinho o contexto, tudo bonitinho lá. Os franceses tentaram invadir o Brasil, entraram dentro do território, brigaram, tudo 10 vezes, foram escarraçados 10 vezes. Então, tipo, porra, não é fraco. Vamos lá, seguindo adiante. Aí aqui entrou a questão das sanções, né? Que aí entra a questão, eu já vou fazendo o link aqui com a França, né? Que os caras foram lá, fizeram aquela reunião deles lá no país. Tu lembra que país que foi feito lá a reunião lá para fazer as sanções? Decidiram que eles queriam fazer sanções contra o Brasil por conta de queimada na Amazônia. Foi a reunião do G7, né? Foi a reunião do G7. E eu queria só lembrar aqui o nome do cara que discursou, foi o senador Cristóvão Buarque, que inclusive ele é um socialista. Tá? Manda aí, continua, por favor. Isso aí é uma coisa interessante, até que a gente comentou na live de ontem, que assim, ó, o viés político, ele interfere para muitas coisas. Mas tem pessoas, tanto de esquerda quanto de direita, que não querem saber de mentira, não querem saber de crime e tal. Então, não é porque a pessoa é de direita ou de esquerda que dá para... Esse dia eu estava vendo um vídeo do cara tá falando assim, mas o cara é gay e ele pode ser conservador? Opa, tem tantos conservadores gays assumidos que são conservadores. Até aquele deputado que é o... Clodovil? Clodovil é conservador, cara. Foi eleito pelo Partido Conservador. Então, né? Vamos lá. Aí entra o Trump na jogada. O Trump foi o cara que conseguiu reverter a questão das sanções. E aí, assim, Ari, eu vou te falar uma parada. Vale a pena nós fazer uma live só para falar do discurso do Trump, hein? Isso aqui é um negócio que... Porque, assim, o Trump é o cara que provavelmente vai ganhar as próximas eleições, vai ganhar com folga, certo? E, assim, ele tem condição de determinar o futuro do planeta. Lá no final, a gente vai falar da importância dele, não só dele, como a do Bolsonaro no mundo. Certo? Então, assim, entender o pensamento do Trump é entender metade do que está acontecendo no planeta. Aí, seguindo o discurso aqui, vamos lá. Aí aqui ele falou das tribos indígenas e tal, e começa pelas demarcações. Qual que é o objetivo de fazer demarcação de terra? Aí a gente aprende na escola que é demarcação de terra para a cultura indígena e tal, para o índio poder viver lá, tal. E aí aqui no discurso do Bolsonaro, o que ele fala? O cara é latifundiário em terras ricas, está escrito aqui, e só que ele vive de maneira pobre, vive de maneira miserável, né? E aí tem uma coisa interessante, que ele até comenta aqui, nessa parte do discurso aqui, para frente, que o índio nosso, ele vive como se fosse o homem das cavernas. E eu vou chamar a atenção para esse ponto aqui. Tem um link que eu deixei também lá no grupo de discussão, que fala sobre o Ota Benga. Já ouviu falar no Ota Benga? Eu não. O Ota Benga era um pigmeu, certo? Ele foi caçado, né, na África e tal. Ele é um cara pequeno, tal, um pigmeu e tal. E ele foi capturado e foi exposto em um zoológico, junto com macacos. Nossa. E ele passou praticamente a vida toda dele dentro do zoológico, como macaco, ele era exposto e tal. E aí, lá nesse link, lá nesse vídeo, tem toda a história, o cara conta a história completa. Eu não vou me alongar muito, só para tu entender. Então, tipo assim, existe
mudar a questão do ser humano. Então, tipo assim, aqui no discurso, o Bolsonaro, ele fala assim, ser humano índio. Então, tipo assim, parece óbvio para mim, para você, que o índio é um ser humano. Mas acredito, para algumas pessoas, o índio não é uma pessoa. Pois é. E isso tem prova, isso já aconteceu, de pegarem pessoas e expor a pessoa como se fosse o bicho, entendeu? Então, tipo assim, isso aqui acontece. Então, assim, o Bolsonaro está falando. Porque, assim, o que o índio fala lá? Ou seja, tem essa moça aqui, que ele fala aqui, como é que é o nome dela? Que ele chega uma hora do discurso, ele fala aqui, ó, senhorita Insane Calapalo. Quem que é Insane Calapalo? Lá no link de discussão eu botei o Facebook dela, para vocês saberem quem que é essa Insane. Quem que ela é? Ela é uma indígena, certo? A própria pessoa fala assim, eu quero ir para a modernidade. Eu quero entrar na civilização. Eu quero participar. Se a pessoa não quer, beleza, a pessoa não quer. Agora, tu querer botar a pessoa exposta no meio natural, como se ela fosse um animal, será que está certo? E aqui ele parece óbvio ele falando, mas aqui ele fala aqui, ó, o ser humano índio. É sério isso? Vamos lá. E aí, vamos continuando. E aí tem a questão da religião. Ele também comenta aqui que cada índio tal tem o seu costume, a sua religião, e aí ele faz o link com a queimada aqui embaixo. Por quê? Se tu entrar no Facebook da indígena lá, ela fala, tem um vídeo dela que ela fala por que eles fazem queimadas. Por que os índios queimam a terra. E em alguns lugares do país, as pessoas queimam terra. Aqui em Santa Catarina, aqui no sul, tem uma região, aqui tem uma cidade que eles queimam a terra. Eles queimam, eles põem fogo no campo, literalmente. E é cultural, faz parte da cultura. Eles vão lá, fazem aquele acero e tal, fazem aquele quadrado bem grandão, queima em volta e tal, e eles tocam fogo, entendeu? É tipo assim, um campo enorme que circunda a cidade inteira. O negócio, tipo, faz tanta fumaça, Ari, que parece que tá tendo nevoeiro no dia, mas é só fumaça de queimada. E fica uma semana queimando assim. E não é uma coisa acidental, não. Eles colocam fogo. Aí eles têm toda uma explicação, que é para renovar e tal, que nasce a grama melhor depois, tal. Então, tipo assim, existe uma questão cultural relacionada a queimadas. Entendeu? Bacana. E então, tipo, tem regiões da Amazônia que é queimado. E, tipo assim, não é, é uma região da Amazônia do tamanho do estado de Santa Catarina. Não é uma região desse tamanho. Entendeu? Mas, tipo, se for uma região do tamanho de uma cidade, igual acontece aqui no sul do Brasil, que é, tipo, em volta da cidade é queimado, literalmente, pô, entendeu? Dá fumaça e tal. Só que, pô, imagine quantas Santa Catarinas cabe dentro do Amazonas. Não, e tem outra coisa. Essa queimada cultural que você está falando, o tamanho do território que deve ser feito, provavelmente é um tamanho que a pessoa ou o grupo que está fazendo essa queimada consegue controlar, certo? Porque Sim. você não vai fazer uma queimada para acabar, deixar o fogo, né, perder o controle e aí você vai causar um desastre ambiental. Então, esse tipo de queimada que você está falando, ela é uma queimada racional, controlada. Eu acho que vale a pena exatamente. falar sobre isso. E assim, ó, outro detalhe. Só para tu ter uma noção, a queimada é tamanho de uma cidade, tá? É grande a queimada. Tipo, fica uma semana com fumaça. Na Amazônia, tipo assim, tu não consegue colocar fogo na árvore em pé. Tu não consegue, ela não queima, porque é muito úmido. Então, tipo assim, a árvore tem que estar deitada lá uma semana para pegar fogo. Isso aí ninguém conta, né? Isso aí ninguém fala. Porque a folha verde não deixa queimar a árvore. A própria folha verde, você precisa da folha seca para ela pegar fogo, aí o galho pega fogo também. Mas se a folha está verde, o galho queima
e o fogo apaga, né? Não vai adiante. Vamos lá. Aí aqui, minérios e riquezas. Como a gente comentou lá no começo da live, cara, existe uma Europa inteira dentro do nosso país cheia de ouro, de ferro, de urânio. E o Bolsonaro, ele fala isso no discurso. E ele Dentro da fala Amazônia. também que você tem na Amazônia a tabela periódica inteira lá no Tem solo da tabela periódica Amazônia. inteira. Eu gosto quando ele É só usa ir esse lá termo. Ele e... fala, você tem uma tabela periódica inteira lá em Roraima e tal. E, tipo assim, não é uma coisa assim que, tipo, tu explora só para a pessoa ter uma noção mesmo. Tipo assim, tipo, é uma Europa. Quantos séculos a Europa demorou para explorar os seus recursos? Pois é. É essa coisa que a pessoa tem que pensar. Quantos séculos? Então, se a gente começar a explorar, isso vai demorar séculos e séculos para conseguir extinguir. É muita coisa que tem na Amazônia. Vocês não têm noção da riqueza que existe lá. O Brasil ele pode se tornar uma potência. ONU, Organizações das Nações Unidas. Primeira coisa que o pessoal tem em relação à ONU é que é o seguinte: tudo que a ONU fala está certo e tudo que a ONU fala é beleza, é bonito e tal. Só que tem um detalhe. Eu balancei aqui. Tem um detalhe. Você votou em alguém da ONU? Teve votação esse ano para escolher o presidente da ONU? Eu não votei em ninguém. Quem que são esses caras? Quem que eu... Olha o nome do presidente aqui da ONU. Tá aqui, ó, no começo do discurso. Eu não consigo pronunciar esse nome aqui. Tijani Mohamed. Cara, eu não sei, cara. Eu nunca ouvi falar nesse cidadão, não. Eu nem sei quem é, cara. Quem que é esse cara? Tá entendendo? Pois é. Então, assim, são essas pessoas que querem ditar regra para o mundo inteiro. Aí, uma diretoria da ONU despachou lá um ofício. Cara, o que tem a ver, cara? Que se lasque a ONU. O que eu tenho a ver com a ONU, entende? Foi quando que a ONU É, veio aqui... a ONU começou muito bem, né, mas nos últimos 20, 30 anos ela debandou, né, para defender interesses que não são os interesses da humanidade. Eu só quero dar uma interrompida, porque eu vi aparecer a foto aqui do Casey Gama de Carvalho. É um cara, um amigão meu da adolescência, que eu não vejo há muitos anos. Eu queria mandar um beijo para você, Casey. Antes que você saia, eu não vou ter oportunidade, eu queria falar com você ao vivo aí, ouvindo. Keisão, um beijo no seu coração. É um prazer ter você com a gente. Desculpa, Gui, prossegue aí. Não, tranquilo. Aproveita já, quem quiser, se alguém fizer pergunta, qualquer coisa, pode me interromper ali. Pode Não, interromper, perguntar ali, que ó, só para a você gente ficar para. tranquilo, ô Gui, Uhum. hoje a gente vai encerrar quando você terminar aí de expor esse estudo que você fez do discurso do Bolsonaro, tá? A gente já está com Certo. quase 1 hora e 10 minutos, então conclui aí e eu vou propor para você agora, aqui ao vivo, que a gente Aham. volte amanhã às 20 horas para Uhum. terminar a live, porque é muito Fechou. rico o assunto, certo? Essa Sim. exposição que você está fazendo ela é sensacional, não é? Muito Uhum. esclarecedora, principalmente para quem não assistiu ou não entendeu algum aspecto do discurso do Bolsonaro na ONU. Então, vale a pena você terminar a sua exposição e aí amanhã a gente volta para debater exclusivamente o que o Bolsonaro errou. Né? Exato. Então, manda bala. Vamos lá. Toca-lhe o pau. Vamos lá, Marco Velho. Vamos lá. Tava falando aqui da ONU, né? Na Então, ONU, assim, o Bolsonaro, no discurso, ele fala assim, né, que a organização tem um papel fundamental na superação do colonialismo. Tá, beleza. Então, o que acontece? O Bolsonaro, ele falou assim, bom, vocês falaram, tá no papel, ele fala aqui que, como é que é a diretriz da ONU, aquele papel da ONU, tá no papel de vocês, vocês têm que fazer tal coisa. E ele fala no discurso.
Ele criticou não... os direitos humanos da ONU, né? Na Sim, cara da ONU. criticou. Né? Então, tipo assim, vocês têm que fazer o que está escrito no papel de vocês lá, entendeu? Por que não está sendo feito? Entendeu? E aí, durante o discurso, ele reafirma várias e várias vezes, ele dá dados específicos. Em questão de meio ambiente, ele fala assim, o nosso país tem tantos porcentos de área preservada. O E o de Brasil é um vocês? exemplo para o mundo na questão É um ambiental, exemplo. Tipo tanto assim, o nas Brasil... práticas quanto na legislação. Né? Exatamente. Tipo assim, o Brasil tem, na prática, cumprido todas as normas que são impostas. Tipo assim, Exatamente. não foi aqui que foi decidido. É decidido lá na ONU e o pessoal compra aqui. E uma coisa interessante que tem em relação à ONU também é o seguinte: se tu perceber, muitas das leis que são aprovadas a troca de caixa lá no Congresso partiu da ONU. Então, os caras da ONU fizeram a lei, aí mandaram para um deputado, esse deputado chegou lá e propôs, vim propor uma lei aqui, um calhamaço desse tamanho, tá pronta, é só a gente votar, a lei é boa e tal. Então, é desse tipo assim. Vamos embora. Terrorismo e crime. Aí aqui, Bolsonaro, ele continuou falando, né, a questão do terrorismo. Eu estou pulando algumas coisas, aqui a parte de reconstrução eu vou deixar para o final, mas assim, ele vem falando essa parte que é mais de ideias, a gente chama de ideológico, né? E ele fala da construção de um novo país, a reconstrução, de tirar uma ideia que existia antes e colocar a verdade no lugar. E aí ele fala a questão da mentira. E aí é uma coisa interessante, porque assim, Ari, o pessoal, tem muita, o discurso dele, ele parece óbvio do começo ao fim, para muitas pessoas. Só que é o que acontece o seguinte: a pessoa que vai trazer a mentira, ou quem quer te enganar e tal, primeiro que o cara não vai chegar para ti e falar assim, eu sou um estelionatário, prazer, eu sou um estelionatário, eu trabalho com golpes e eu queria te propor um negócio. A pessoa não vai fazer isso. O cara que é estelionatário vai chegar, não, pô, eu tenho uma proposta ótima, um negócio supimpa, tu vai ganhar dinheiro e tal. Então o cara já vai vender o peixe de uma forma positiva. Então tu vai achar que aquilo é bom. O cara que vai te enganar, o cara que vai mentir para ti, ele vai fazer tu acreditar que aquela coisa é boa. E aí o que acontece? Aí conforme ele vai conversando contigo, ele vai te falando. Mas isso aí, esse negócio aí de religião e tal, e vai indo, vai indo. Daqui a pouco ele vai chegar para ti, pois é, cara, mas eu acho que ninguém nasce homem. Aí daqui a pouco ele olha na tua cara e fala assim, Ari, eu tô achando que você não é homem, Ari. E aí se tu deixar, o cara vai te chamar de mulher na tua cara, mesmo você sendo homem. Fala assim, Ari, eu não sei, mas tu tem uma cara de vergonha e tal. E ele vai falar. Então, tipo assim, são coisas óbvias que o Bolsonaro fala no discurso e as pessoas têm que acordar e falar assim, não, isso é isso, isso não é, a verdade é essa, a gente tem que buscar a verdade. Entendeu? Existe a verdade absoluta? Não, mas tem o caminho. E a gente tem que perseguir esse caminho. Eu acho que a questão da verdade aí que ele coloca está muito relacionado com a forma de você falar. Por quê? Porque o cara que fala uma mentira, ele precisa, na hora de dar credibilidade para a mentira dele, ir acrescentando um monte de pontos que vai chegar um momento que não vai ter sustentabilidade aquilo que a pessoa está falando. Então vai ruir tudo. E você vai desconfiar, você fala, pô, esse papo aí tá meio, né, tá estranho. Agora, a verdade, não. Porque a verdade, você pode fazer um marketing da verdade, tem esse lado. Você faz o marketing positivo e você pode fazer o marketing negativo também, na verdade. Porque ela é uma só e ela se sustenta por causa disso. Quanto à mentira, você só pode fazer o marketing positivo. É o que você está falando, né? Isso, aí tu pegou um ponto interessante. A questão dela se sustentar. Então, tipo assim, a mentira, ela vai ficar em pé até o momento que a pessoa chega e fala assim, opa, isso aqui é mentira. Exato. Se você não confrontar,
a pessoa que mentiu, ou a mentira que foi colocada, ela se mantém, ela persiste, entende? Então, o Olavo de Carvalho fala bastante sobre isso, que é aquilo que o pessoal chama de espiral do silêncio. Então, assim, enquanto as pessoas não quebrarem essa espiral do silêncio, a mentira não vai ser revelada. A mentira é muito frágil. E a única forma da mentira se manter é através do silêncio. A pessoa não fala nada, entendeu? E é isso que o Bolsonaro está fazendo no discurso. Ele está quebrando essa espiral de silêncio. Vamos lá. Terrorismo e crime. Aqui o Bolsonaro ele fala da questão de perseguidos políticos que buscam refúgio no país, tal, que são terroristas e tal. Aí, tipo, pô, eu estou fazendo a implementação do comunismo através de terrorismo. É criminoso, né? E aí, o que ele faz? Ah, eu sou político e tal, de esquerda, esse pessoal não gosta de mim, estão me perseguindo, então eu vou para lá. Exposto, turismo. O turismo tá ligado aqui, ó, com a Amazônia e meio ambiente. Por quê? Só a pessoa conhecendo a Amazônia, a pessoa atravessando a Amazônia, que vai demorar semanas para fazer isso, a pessoa vai ter uma noção do que é. O pessoal estava comentando, pô, aquela ambientalista lá, adolescente lá, pô, ela nunca viu uma floresta lá na vida, como é que ela sabe dessas coisas e tal? A pessoa tem que saber, tem que conhecer. E uma das formas das pessoas conhecerem é através do turismo. Porque é assim, ó, eu vou lá, eu vou enxergar com os meus olhos e eu vou ver o que é, o que não é. Né? Aí, tipo, a pessoa vai ter que ter muita cara de pau para mentir na minha cara e falar assim, não, pô, eu tô olhando aqui, não tem queimada. Tá cheio de árvore. Eu demoro uma semana para atravessar de uma cidade para outra, de tanta árvore que tem, de tanto... Então, é uma coisa assim que só quem mora lá tem noção disso aqui. Quem já passou lá e tal. Lição de paz. Ah, não sei o que fala, questão, Bolsonaro, isso aqui, tal, e violência e tal. Cara, o que tem, e o Bolsonaro falou aqui no discurso também, de ações de paz do Exército na ONU e em outros... Tipo, então, assim, primeiro que na Constituição do Brasil não permite o Brasil entrar em guerra sem que seja atacado primeiro. Já começa por aí. Então a gente não pode intervir militarmente, tipo assim, eu quero entrar lá na Venezuela e acabar com tudo. Não, o Brasil não pode fazer isso, é inconstitucional. Sabe? Então, tipo assim, eles querem vender uma mentira da questão da paz também. Aí aqui eu só vou fechar esse aqui eu vou demorar mais um pouquinho e depois eu falo dos Estados Unidos e Israel rapidamente. Globalismo e globalização, que é o último tema aqui do discurso dele. O que ele fala aqui no discurso? Que ele fala a questão, eu nem vou precisar mais do caderno agora, ele fala a questão seguinte, deixa eu arrumar aqui, lembra que ele falou que ele ia sair da ONU, né, na campanha lá, agora o pessoal vai meter o pau, vai chegar no discurso ali, vai chegar ali no comentário, vai me xingar. Lembra que o Bolsonaro falou lá que vai sair de todos esses tratados e não sei o quê, que vai sair de tudo e tal, que sair tudo mais. Lembra? Mais ou menos que tinha uma conversa assim? E aí agora, ele não só não saiu, como se tornou líder nesses tratados, no Mercosul, no comércio lá do Atlântico Norte e tal, e ele está entrando em outras. E ele conseguiu fechar essas parcerias históricas do Brasil com outros países. Ah, mas o Bolsonaro nunca falou isso. Falou sim. Lembra que ele falava assim, ó, o Brasil quer priorizar a relação bilateral ao invés da relação multilateral. O que é isso? Eu vendo para o país vende para mim. E antes o que era? O grupo nosso vende para tal país, para tal grupo, ou para tal país. Então a ideia que o Bolsonaro na campanha falou assim, não, o Brasil vai negociar com os países. Ele colocou muito claramente que as relações internacionais do Brasil elas não iam mais seguir uma orientação ideológica, né? Que é
está baseado naquele Foro de São Paulo, no financiamento de ditaduras, de países de esquerda, certo? Então, isso daí é o que está norteando as relações internacionais do Brasil. Nós vamos buscar parceiros? Sim. Nós temos muito a oferecer e nós queremos contrapartida. Isso. Então, é o processo do ganha-ganha. Isso aí está rolando. O Brasil está conversando com o país individual, está fazendo a relação bilateral. Só que a partir do momento que ele fortalece o Mercosul, ele faz a relação multilateral. Beleza, o Brasil está no comando, show. Só que é uma relação multilateral. Tá entendendo? Então, é um pouquinho incongruente. Só que aí tem um detalhe. Um detalhezinho interessante. Eu não botei lá, lá no grupo de discussão, mas depois que tu me cobra, eu vou colocar lá o negócio relacionado com isso aqui, ó. Globalização e globalismo. Qual que é a diferença entre globalização e globalismo? O Trump, tá aqui, cadê o Trump aqui? O Trump, na ONU, ele falou mal na cara dura do globalismo. O globalismo é uma ideologia, né? Aí que tá. O globalismo, ele busca um governo único, né? Ele só chama, né? Só que aí o que acontece? Pô, mas e a globalização? Unificar a economia, unificar as religiões, né? Unificar a moeda. Isso aí é o globalismo. Agora, a globalização não, é o comércio. A informação. Né? Isso daí você tem que... Manda bala. Então, aí que tá. Esse que é o detalhe. A globalização e o globalismo, primeira coisa que a pessoa tem que pensar, são palavras diferentes. Por que que eles iam usar palavras diferentes para falar a mesma coisa? Então, a primeira coisa que a pessoa tem que pensar é isso. São palavras diferentes. E aí é uma coisa interessante. O globalismo, ele não quer fronteiras. Ou seja, tem que ser um país só, não pode ter fronteira, não pode ter cultura, uma coisa só. A globalização, ela precisa de fronteira. Porque como que eu vou negociar com outro país se o outro país não existe? Ah, como que a gente vai ter comunicação de cultura se a outra cultura não existe? Então, assim, a globalização, ela não que separa, mas você tem que existir como país, eu tenho que existir como país, como cultura, como moeda. Então, assim, a globalização é que nem a questão do meio ambiente aqui, que é a ecologia e o ambientalismo. Parece a mesma coisa, mas são coisas diferentes. Não chegam a ser opostas, mas são contraditórias. Como é que tem aquele nome do pessoal lá, que é da isentosfera lá? Tem um grupo lá que e tal. Eles são antagonistas. Então, são questões antagonistas. Não pode falar mal, né? Então assim, por que o Brasil está inserido no contexto global, de globalização? Por que o Brasil está incentivando a globalização? O Trump, lá no começo da crise da Venezuela, ele falou que o Brasil tem que assumir essa bomba. No discurso, o Bolsonaro fala: o Brasil vai assumir o seu papel no mundo, o Brasil vai assumir o seu papel nas questões internacionais. Então, ele está falando sempre. Essas questões, tipo assim, existe um esquema global em andamento? O que está acontecendo? O que está por trás de tudo isso? E o Bolsonaro e o Brasil vai assumir e está assumindo hoje um papel de liderança. E a gente está no meio disso tudo. Entendeu? Na questão do globalismo ou da globalização. Está entendendo? Porque existem esses dois correndo ao mesmo tempo. E aí aqui entra Estados Unidos e Israel. Os Estados Unidos é um parceiro histórico do Brasil, muito antigo, do tempo do Império. E aí, no próprio discurso, o Bolsonaro, ele fala o seguinte, que ele tem parcerias em várias áreas, inclusive militar. Aí tu pensa comigo, alguém vai atacar o Brasil, os Estados Unidos vai vir defender a gente? Como é que vai ficar? Como é que funciona isso? Agora, quer ver uma coisa interessante? O Brasil, ele não tem defesa aérea.
Não tem aqueles mísseis tal de defesa aérea que nem Israel tem. Israel tem o Iron Dome lá, que chegou um míssil, pau, aparece outro míssil lá e Ah, destrói mas tudo. é Não por cai causa nada em do Israel. tamanho também, né, cara? Imagina Não, quanto custa beleza. o Iron Dome Mas para olha você só. fazer no Israel, que é um tequinho de terra, e vai fazer isso no Uhum. Brasil. Tem que pegar todo o Agora quer ver orçamento uma coisa? militar dos Estados Unidos para fazer isso. Agora quer ver uma coisa interessante? O Brasil fez essa estratégia militar com os Estados Unidos e tecnológica com Israel, e não o contrário. E aí, assim, será que o Brasil não tem defesa antiaérea? Na década de Oficialmente não tem. 80, na década de 80, existia a Engesa, né? E a Engesa, ela exportava para o Oriente Médio um, um carro, né? Que ele era com vários mísseis antiaéreos, tá? Mas a Engesa nem existe Uhum. mais. Então, Não. essa tecnologia eu acho que ela não se perdeu. Mas o Brasil não tem investimento militar muito grande, né? Então Então, será? é Aí que bacana o que tá. está acontecendo agora de você usar, por exemplo, o exército para construir estradas, para construir infraestrutura. Isso já devia de acontecer há muito tempo, né? Porque o Brasil não precisa de exército para guerra. É lógico, o exército tem que estar treinado. Se tiver uma guerra, se tiver uma invasão, vamos lá, vamos pro pau. Mas não tem e ninguém faz nada. Os caras ficam só comendo lá dentro do quartel, fazendo Não, exercício, tu que né? pensa? Tu que pensa ali? Mas essa é punk, é poleira. É poleira. Então, é basicamente isso aqui. A Israel, ele falou também da questão de Israel. Eu falei rapidamente sobre a religião e sobre a cosmovisão, eu não cheguei a comentar. Só para comentar alguma coisa aqui. A questão da cosmovisão, ela está ligada com a religião e entra também a questão seguinte, para os globalistas, eles têm uma cosmovisão. Israel tem outra cosmovisão. Estados Unidos tem uma cosmovisão parecida com a do Brasil. Então, os índios, eles têm uma cosmovisão. Tem até uma coisa interessante, existe nos Estados Unidos aqueles livros lá dos Cherokees, dos índios Cherokees, você já ouviu falar? Não, E não. aí está começando a sair livro das histórias, tem muitas histórias bem interessantes sobre os Cherokees e tal, que vale a pena dar uma pesquisada. E por incrível que pareça, em inglês existe material sobre as culturas indígenas do Brasil. As pessoas passaram tipo 10, 20 anos vivendo com índio e foram captando as histórias. Então tem toda uma questão de cosmovisão relacionada com o indígena que está sendo escondido da gente. É uma coisa bem interessante. Isso aqui daria. Isso aqui eu acho que seria para um grupo fechado, não dá para discutir na internet, não. É bem interessante. Faltou alguma coisa, Eri? Só Olha, faltou a Gui, live de amanhã, né? eu acho assim, você foi brilhante aí na exposição do discurso do Bolsonaro, levantou os pontos, comentou os aspectos mais importantes, certo? A gente já está com 1h20 quase de live, realmente a gente vai precisar Uhum. parar. Pessoal, amanhã nós vamos retomar para terminar para fechar o que a gente propôs, certo? Então, obrigado, Gui, foi demais essa exposição. É pena que a gente tem essa questão do tempo, né? A live, quando fica muito comprida, o pessoal olha no YouTube, o pessoal nem assiste, fala, não, uma live de 1 hora e Não, nem 20, nem vou assiste. assistir, Ah, sabe o que dá para entendeu? fazer, Eri? Tu, no YouTube, tu corta ela. Parte 1, parte 2, parte 3, não tem problema. Acho que até Ó, é uma boa. bacana. Eu não sei fazer isso, certo? Mas é, se sabe Vamos fazer, conversando, vamos a gente se fazer ajuda. sim, tá bom? E aí, o que E vai ficar para amanhã é a discussão sobre o erro do Bolsonaro. Vamos apontar falar o sobre o que a erro. gente acha que é para o pessoal. Por favor, pode falar, pode falar. Vamos revelar, Então, né? Não vamos deixar o pessoal com água na é, boca aí até amanhã. então o que a gente considera assim que poderia ser considerado um erro
foi que, durante o discurso, o Bolsonaro falou que o socialismo ou a tentativa de comunização do país foi abortada e eles foram derrotados. Ele usa essa frase, eles foram derrotados. Deixa eu ler a frase aqui, que ela está escrito aqui, ó. O erro que a gente considera que o Bolsonaro cometeu, ele está nessa frase. Meu país esteve muito próximo do socialismo. Isso foi a frase literal que ele utilizou, certo? E, Exato. a meu ver, o erro está no tempo do verbo aqui. Meu país esteve muito próximo do socialismo. Ele deveria ter falado: meu país está lutando contra o socialismo que está instalado, certo, nas mais diversas esferas, na comunicação, na cultura, na arte, no ensino, no judiciário, até em alguns assim, aspectos religiosos. Aí aqui eu botei esses dois quadrinhos aqui, justamente para dar um começo dessa conversa, né? Por que o Bolsonaro falou em beira de socialismo se a gente já estava virando comunista? Exatamente. Entende? E assim, ó, tem um detalhe ali. Daqui para cá tem outros quadrinhos que eu não coloquei aqui. E aí amanhã a gente já monta com os quadrinhos atrás. Beleza. E aí a gente vai poder debater. Gui, pode fazer as suas considerações finais aí para a gente estar encerrando, certo? Convida o pessoal para amanhã, 20 horas, a gente está retomando e concluindo esse assunto que é muito denso. E diga aí, que você... Então, primeiramente, eu queria agradecer todo mundo que teve a paciência de ficar até o final. Agradecer todo mundo que comentou ali. Eu não consegui ver os comentários, eu vou assistir só depois. Todo mundo que curtiu, eu quero agradecer todo mundo que teve a paciência de assistir. Foi muito rápido. Eu só realmente bati em cima dos temas. Cada pedacinho do discurso dava para fazer uma live, é bem complexo. Eu fiz questão de fazer um material para deixar lá no grupo de discussão para a pessoa poder acompanhar. Eu coloquei 2 desenhos animados lá. Porque já tem uma ideia de botar. Eu botei 2 desenhos para quem quiser. Porque é o seguinte, a pessoa que conseguir entender o discurso do Bolsonaro, ela vai entender o que está acontecendo no país. E é uma coisa interessante, é o seguinte, ó. A pessoa pode não gostar de política, a pessoa pode não querer saber, não querer participar. Só que mesmo sem querer mesmo sem saber, a pessoa contribui, ou para um lado ou para outro. A pessoa está dentro desse sistema. Então, tipo assim, não, eu não quero saber disso, A única forma de tu tirar as amarras e deixar de ser um escravo mental, porque existe uma prisão mental, é entendendo. Entendendo o discurso é um caminho certeiro para tu chegar lá. E aí tem esse material aqui, quem quiser de repente tirar uma foto, tirar print, pode tirar print. O material que está na descrição lá pode copiar, pode levar, não tem problema. Eu coloquei lá passo a passo para o pessoal conseguir se achar. E dos 2 desenhos que tem na descrição, tem um desenho do socialismo, é um desenho de criança mesmo, de desenhinho mesmo, com bichinho e tal, e o outro desenho do comunismo. Então, ele explica o que seria, como é que faz o socialismo, o que acontece no final do desenho, bem interessante. E esse aqui também, eles dão um gostinho do comunismo para as pessoas lá. O cara que vai vender é o vendedor, é aquele cara assim, tipo assim, bom, eu sou um trapaceiro e tal, e eu quero te passar a perna. Claro que ele não vai fazer isso, ele faz de uma forma diferente. Ele vende de uma forma agradável, isso aqui. Entende? Então tá os 2 desenhos lá, para criança, para avó, pode mandar lá, é bem legal, bem bacana para você entender. É isso aí, Eric. Então, pessoal, olha só, ressaltando, o erro que o Bolsonaro cometeu no discurso, que a gente ficou aí anunciando durante os últimos 4, 5 dias, é esse aqui, ó.
meu país esteve muito próximo do socialismo. Ele fala bem no comecinho do discurso isso passou batido, todo mundo acha que é isso mesmo, ou pelo menos ninguém falou nada, né? Mas, na nossa opinião, isso daí está errado. O Brasil não esteve próximo do socialismo. O socialismo é uma força muito forte que está instalada no nosso país. E a gente não pode fechar o olho para isso. Tá bom? Amanhã nós vamos discutir isso mais a fundo. A opinião de vocês é importante. Continuando aqui, as pessoas que escreveram alguma coisa, a Ana Carolina mandou um oi, a Elisete Conte mandou um oi, o Roberval Gontijo, o Odair Cruz, obrigado, hein? a Laís Guerreiro, beijo para a Laís, minha esposa, sem o prestígio dela eu não sou nada. O Daniel Emídio, nosso parceiro de canal de café com queijo do canal, certo? Logo mais vai estar estreando a live com o Daniel Emídio aí também. E um monte de gente aí. Eu fiquei muito feliz de ver a foto que apareceu aqui do Case. É um brother assim que mora no meu coração. Faz uns 30 anos que eu não vejo. A hora que eu vi a foto dele ali, eu tinha que falar alguma coisa aqui, desculpa. Tá? Então, foi muito bacana mesmo ver que ele estava assistindo a gente. Pessoal, um abraço e um beijo do Café com Queijo. Amanhã a gente está de volta às 20 horas para concluir esse tema que o Gui expôs brilhantemente aí sobre todo o discurso de mais de meia hora do Bolsonaro, certo? O Gui dissecou, foi a fundo. Vale a pena você assistir a live, você que não pegou a live inteira, assista, veja a exposição que ele preparou com o maior carinho. E amanhã a gente vai voltar no ponto nevrálgico da coisa. Bolsonaro disse: meu país esteve muito próximo do socialismo. Nós achamos que ele errou nessa frase. Você concorda com a gente? Você discorda? Amanhã, vem aí, 8 horas da noite, contamos com a presença de vocês. Obrigado, Gui, parabéns pela estreia no Café com Queijo. Foi muito bacana mesmo. Tenho certeza que você tem muito a acrescentar aqui no nosso canal. Boa noite para todos, pessoal. Deus abençoe. Tchau. Um abraço. Oi.